Dileta mea. Minha amada. Mensagem do arcebispo Viganò sobre a Santa Missa Tradicional, dirigida aos bispos e sacerdotes. Vós que vos permitis proibir a Santa Missa Apostólica, alguma vez a celebrastes? Vós, que do alto da vossa cátedra litúrgica, sois provocados pela velha missa, já meditastes nas suas orações, nos seus ritos e nos seus gestos antigos e sagrados? Perguntei-me isto muitas vezes nos últimos anos. Porque eu próprio já quase os tinha esquecido e perdido, apesar de conhecer esta missa desde muito jovem. E apesar de ter aprendido a servir e a responder ao celebrante, quando era tão pequeno que ainda usava calções de rapaz. Quase que a esqueci e perdi. Vou entrar no altar de Deus. Ajoelhar-me no inverno, nos degraus gelados do altar, antes de ir para a escola. Suar nos dias quentes de verão, sob as minhas vestes de acólito. Apesar de ser a missa da minha ordenação como sacerdote, a 24 de março de 68. Uma era em que já se percebiam os sinais da Revolução, que em pouco tempo iriam privar a Igreja do seu tesouro mais precioso, impondo um ritual contrafeito no seu lugar. Aquela missa, que a Reforma Conciliar cancelou e proibiu nos meus primeiros anos de sacerdócio, permaneceu como uma memória distante, o sorriso de um ente querido distante, o olhar de um parente desaparecido, o som de um domingo com os seus sinos e as suas vozes amigáveis. Mas era algo que tinha a ver com nostalgia, juventude, o entusiasmo de uma época em que os compromissos eclesiásticos ainda estavam por vir. Em que todos queríamos acreditar que o mundo poderia recuperar do rescaldo da Segunda Guerra Mundial e da ameaça do comunismo, com um impulso espiritual renovado. Queríamos pensar que o bem-estar económico poderia, de alguma forma, ser acompanhado por um renascimento moral e religioso da nossa nação italiana. Apesar da Revolução de 68, das ocupações, do terrorismo, das Brigadas Vermelhas e da crise do Médio Oriente. Assim, no meio dos meus compromissos eclesiásticos e diplomáticos, a lembrança de algo tinha cristalizado na minha memória, de facto, ali permaneceu por resolver. Tinha sido momentaneamente colocada de parte durante décadas. Algo que esperou pacientemente, com a indulgência que apenas Deus usa conosco. A minha decisão de denunciar os escândalos dos prelados americanos e da Cúria Romana foi a ocasião que me levou a considerar, sob outra luz, não só o meu papel como arcebispo e como núncio apostólico, mas também a alma daquele sacerdócio que prestou serviço primeiro no Vaticano e, por último, nos Estados Unidos, deixado de alguma forma incompleto. Which service first in the Vatican and lastly in the United States, and in some way left incomplete. More for my being Mais por ser sacerdote do que pelo ministério. E o que até então eu ainda não tinha compreendido, tornou-se claro para mim, devido a uma circunstância aparentemente inesperada, quando a minha segurança pessoal parecia estar em perigo, e encontrei-me, contra a minha vontade, a ter de viver quase escondido, longe dos palácios da Cúria. Foi então que esta segregação abençoada, que hoje considero uma espécie de escolha monástica, me levou a redescobrir a Santa Missa Tridentina. Lembro-me muito bem do dia em que, em vez da casula, coloquei as vestes tradicionais, com o capuz ambrosiano e o manípulo. Lembro-me do medo que senti ao pronunciar, após quase 50 anos, aquelas orações do missal que ressurgiram da minha boca, como se as tivesse recitado pouco tempo antes. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Purificai o meu coração e os meus lábios. Estas palavras já não eram as palavras do acólito ou do jovem seminarista,
Mas as palavras do celebrante, que eu, uma vez mais, me atreveria a dizer pela primeira vez, diante da Santíssima Trindade. Porque, embora seja verdade que o sacerdote é uma pessoa que vive essencialmente para os outros, para Deus e para o seu vizinho, é igualmente verdade que se ele não tem a consciência da sua própria identidade e não cultivou a sua própria santidade, o seu apostolado é estéril como o retinar do símbolo. Bem sei que estas reflexões podem deixar insensíveis aqueles que nunca tiveram a graça de celebrar a missa de todos os tempos, ou até provocar condescendência. Mas o mesmo acontece, imagino, àqueles que nunca se apaixonaram e que não entendem o entusiasmo e o casto arrebatamento do amado pela sua amada, ou aquele que não conhece a alegria de se perder nos olhos dela. O enfadonho liturgista romano, o prelado com o seu fato clerical à medida e a sua cruz peitoral no bolso, o consultor da congregação romana com o último número da Concilium ou da Civiltà Católica à vista de todos, olha para a missa de São Pio V com os olhos de um entomologista, o cientista que estuda insetos, escrutinando os seus textos da mesma maneira que o naturalista observa os veios de uma folha, ou as asas de uma borboleta. Na verdade, às vezes pergunto-me se não o fazem com a asepsia do patologista, que abre um corpo vivo com um bisturi. Mas se um sacerdote, com um mínimo de vida interior, se aproxima da missa antiga, independentemente de já a ter conhecido antes ou de estar a descobri-la pela primeira vez, ele fica profundamente comovido com a majestade do rito, como se tivesse saído do tempo e entrado na eternidade de Deus. O que eu gostaria de fazer compreender aos meus irmãos no episcopado e no sacerdócio é que esta missa é intrinsecamente divina, porque se percebe o sagrado de uma forma visceral. A pessoa é literalmente levada ao céu, à presença da Santíssima Trindade e da corte celestial, longe do clamor do mundo. É uma canção de amor, na qual a repetição dos sinais, as reverências e as palavras sagradas não são de forma alguma inúteis, assim como uma mãe nunca se cansa de beijar o seu filho, e a noiva nunca se cansa de dizer amo-te ao seu marido. Lá, tudo é esquecido, porque tudo o que é dito e cantado é eterno, todos os gestos realizados são perenes, fora da história, mas, no entanto, imersos num contínuo que une o cenáculo, o calvário e o altar sobre o qual se celebra a missa. O celebrante não se dirige à Assembleia, com a preocupação de ser compreensível, simpático e de parecer atualizado. Pelo contrário, dirige-se a Deus. E perante Deus há apenas o sentido de gratidão infinita pelo privilégio de poder levar com ele as orações do povo cristão, as alegrias e tristezas de tantas almas, os pecados e insuficiências daqueles que imploram perdão e misericórdia. Gratidão pelas graças recebidas e sufrágios pelos nossos entes queridos falecidos. Uma pessoa está sozinha, mas ao mesmo tempo sente-se intimamente unida com um infindável número de almas que atravessam o tempo e o espaço. Quando eu celebro a missa apostólica, penso como no mesmo altar, consagrado pelas relíquias dos mártires. Tantos santos e milhares de padres usaram as mesmas palavras que eu recito, repetiram os mesmos gestos, fizeram as mesmas inclinações e genuflexões, usaram as mesmas vestes. E, acima de tudo, receberam a Sagrada Comunhão, com o mesmo corpo e sangue de Nosso Senhor, a quem todos fomos assimilados na oferenda do Santo Sacrifício.
Quando celebro a missa de todos os tempos, apercebo-me, da forma mais sublime e completa, do verdadeiro significado daquilo que a doutrina nos ensina. Agir in persona Christi não é uma repetição mecânica de uma fórmula, mas a consciência de que a minha boca profere as mesmas palavras que o Salvador pronunciou sobre o pão e o vinho no cenáculo. Que ao elevar a hóstia e o cálice ao Pai, repito a emulação que Cristo fez de si mesmo na cruz. Que ao receber a Santa Comunhão consumo a vítima sacrificial e alimento-me do próprio Deus, e não estou a participar numa festa. E toda a Igreja está comigo. A Igreja triunfante, que se digna unir-se à minha oração de imploração. A Igreja padecente, que a espera, a fim de encurtar a permanência das almas no purgatório, e a Igreja militante, que se fortalece na batalha espiritual diária. Mas se a nossa boca é realmente a boca de Cristo como professamos com fé, se as nossas palavras na consagração são realmente as de Cristo, se as mãos com que tocamos a hóstia sagrada e o cálice são as mãos de Cristo, que respeito devemos ter pelo nosso corpo, mantendo-o puro e sem contaminação? Que melhor incentivo para permanecer na graça de Deus? Purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. Pedimos-vos, Senhor, afastai as nossas iniquidades, para que com almas puras mereçamos entrar no Santo dos Santos. O teólogo dirá que esta é uma doutrina comum e que a missa é exatamente isso, independentemente do rito. Racionalmente, não o nego. Mas enquanto a celebração da missa tridentina é uma lembrança constante de uma continuidade ininterrupta da obra da redenção, repleta de santos e beatos, a mesma coisa não acontece, parece-me, com o rito reformado. Se eu olhar para a mesa virada para o povo, vejo ali o altar luterano ou a mesa protestante. Se eu ler as palavras da instituição da última ceia sob a forma de uma narração, ouço as modificações do livro comum de oração de Cranmer e a celebração de Calvino. Se eu olhar através do calendário reformado, considero que os próprios santos que cancelaram os hereges da pseudo-reforma foram removidos. E o mesmo se aplica aos cânticos, que horrorizariam um católico inglês ou alemão, ao ouvir, cantados sob as abóbadas de uma igreja, os hinos daqueles que martirizaram os nossos padres, e espezinharam o Santíssimo Sacramento em desprezo pela superstição papista. Já para não falar da língua. Os primeiros a abolir o latim foram os hereges, em nome de dar ao povo uma maior compreensão dos ritos. Um povo a quem enganaram, contestando a verdade revelada e propagando o erro. Tudo é profano no Novus Ordo. Tudo é momentâneo, tudo é acidental, tudo é contingente, variável, mutável. Não há nada do eterno, porque a eternidade é imutável, tal como a fé é imutável, e tal como Deus é imutável. Há outro aspecto da missa tradicional que gostaria de salientar e que nos une aos santos e mártires do passado. Desde os tempos das catacumbas até às mais recentes perseguições, onde quer que um padre celebre o santo sacrifício, mesmo num sótão ou numa adega, numa floresta ou num celeiro, ou mesmo numa carrinha, está misticamente em comunhão com as testemunhas heróicas da fé, e o olhar da Santíssima Trindade repousa sobre o altar improvisado, diante do qual a multidão dos anjos se ajoelham em oração. E todas as almas do purgatório olham para ele. Também nisto, especialmente nisto, cada um de nós entende como a tradição cria uma ligação indissolúvel entre os séculos,
não apenas na guarda diligente desse tesouro, mas também a enfrentar os julgamentos que a tradição implica, mesmo até à morte. Gostaria que os meus confrades se atrevessem a fazer o impensável. Gostaria que se aproximassem da Sagrada Missa Tridentina, não de modo a ficarem satisfeitos com o laço de uma alba ou com o bordado de uma casula, ou devido a uma mera convicção racional sobre a sua legitimidade canônica, ou sobre o facto de nunca ter sido abolida. Mas antes, que se aproximem desta missa com o medo reverencial com que Moisés se aproximou da sarça ardente, sabendo que cada um de nós, ao descer do altar após o último Evangelho, é de alguma forma transfigurado interiormente porque encontrou o Santo dos Santos. Apenas lá, naquele Sinai místico, podemos compreender a própria essência do nosso sacerdócio, que é a dádiva de si mesmo a Deus, acima de tudo. Uma oblação de todo o seu ser, juntamente com Cristo, a vítima, pela maior glória de Deus e a salvação das almas. Um sacrifício espiritual que atrai a força e o vigor da missa. Uma autorrenúncia para dar lugar ao sumo sacerdote, um sinal de verdadeira humildade, na aniquilação da própria vontade e abandono à vontade do Pai, seguindo o exemplo do Senhor. Um gesto de autêntica comunhão com os santos, na partilha da mesma profissão de fé e do mesmo rito. E eu gostaria que não só aqueles que celebraram o Novus Ordo durante décadas tivessem esta experiência, mas acima de tudo os jovens padres e aqueles que realizam o seu ministério na linha da frente. A missa de São Pio V é para espíritos indomáveis, para almas generosas e heroicas, para corações que ardem em caridade para com Deus e o próximo. Bem sei que a vida dos padres hoje é composta por 1000 julgamentos, por ansiedade, pelo sentimento de estar sozinho na luta contra o mundo, pelo desinteresse e o ostracismo dos superiores, por um desgaste lento que distrai do recolhimento, da vida interior e do crescimento espiritual. E sei muito bem que esta sensação de estar cercado, de se encontrar como um marinheiro que está sozinho e que tem que pilotar o navio através de uma tempestade, não é a prerrogativa dos tradicionalistas ou progressistas, mas é o destino comum a todos aqueles que ofereceram as suas vidas ao Senhor e à Igreja, cada um com as suas próprias misérias, problemas económicos, mal-entendidos com o bispo, críticas dos seus confrades, bem como os pedidos dos fiéis. E também aquelas horas de solidão, em que a presença de Deus e a companhia da Virgem Maria parecem desaparecer, tal como na noite escura de São João da Cruz. Porque me repeliste, e porque hei de andar triste, enquanto me aflige o inimigo. Quando o demónio sopra insidiosamente entre a internet e a televisão, procurando a quem devorar, aproveitando à traição o nosso cansaço. Nesses casos, que todos nós enfrentamos, tal como Nosso Senhor fez em Getsemane, é o nosso sacerdócio que Satanás quer atacar, apresentando-se ele próprio persuasivamente, como Salomé diante de Herodes, a pedir-nos o presente da cabeça do Batista. Livra-me do homem iníquo e enganador. Na provação, somos todos iguais, porque a vitória que o inimigo pretende não é apenas sobre as pobres almas dos batizados, mas sobre Cristo sacerdote, cuja unção carregamos. Por esta razão, hoje mais do que nunca, a Santa Missa Tridentina é a única âncora de salvação do sacerdócio católico, porque nela o sacerdote renasce, cada dia, naquele tempo privilegiado de união íntima com a Santíssima Trindade,
of intimate union with the Blessed Trinity. e dela obtém graças indispensáveis para não cair no pecado, para progredir no caminho da santidade e para redescobrir o equilíbrio saudável para enfrentar o seu ministério. Discover the healthy balance with which to face his ministry. Anyone who believes Quem that acredite all que this tudo can be isto pode ser equated liquidado as a como means uma of mera a questão mistaken cerimonial ou question, estética, não compreendeu nada sobre a sua vocação sacerdotal. his own priestly vocation. Because the Holy Porque a Mass Santa Missa de todos os tempos, da mesma forma como sempre foi combatida pelo adversário, também nunca foi uma amante que se oferece a qualquer um, mas sim uma noiva ciumenta e casta, tão ciumenta como o Senhor. Do you want to please God? Queres agradar a Deus ou aquele que te mantém longe dele? The question A questão, na sua raiz, é sempre esta: a escolha entre o jugo gentil de Cristo e as correntes de escravatura do adversário. A resposta parecerá clara e límpida para ti, no momento em que tu também, maravilhado com este imenso tesouro que te foi escondido, descubras o que significa celebrar o santo sacrifício. Não como patéticos presidentes da Assembleia, mas sim como ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Pega no missal, pede ajuda a um padre amigo e sobe o monte da transfiguração. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu monte santo e aos teus tabernáculos. Tal como Pedro, Tiago e João, vocês exclamarão: Senhor, é bom que estejamos aqui. Ou, com as palavras do salmista que o celebrante repete no ofertório: Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Uma vez descoberto, ninguém poderá tirar-te aquilo através do qual o Senhor já não vos chama servos, mas amigos. Nunca ninguém poderá convencer-te a renunciar, forçando-te a contentar-te com a sua adulteração, que foi dada à luz por mentes rebeldes. Erratis enim aliquando tenebre, nunc enim lux in Domino, ut filii lucis ambulate. É que outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Por isso, ele diz: Desperta, tu que dormes, ressuscita dos mortos, e Cristo te iluminará.